Companheiros, sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, ao nosso encontro semanal. Esse encontro que aquece os nossos corações e nos deixa mais fortalecidos, mais amparados, mais confiantes para enfrentar a nossa semana de muita luta, de muita alegria, de muitas vitórias. E é nesse momento de tanta alegria que convido a todos aqui, se acharem que seja conveniente, a fechar os olhos para serenar os nossos corações. Fechando os nossos olhos, vamos nos desligar do mundo lá fora e nos concentrar neste exato momento, conosco aqui, conosco nesse momento, com os nossos mentores, que possamos sentir a presença dos nossos mentores individuais, amigos queridos que nos amparam, nos direcionam, nos convidam a caminhar com eles. A esses amigos queridos, agradecemos o amparo, o auxílio em todos os momentos de nossa caminhada. Vamos assim, agradecendo a esse querido amigo e elevando os nossos pensamentos até nossa mãe, Maria, mãe de amor, de doçura, mãe que nos envolve com teu manto de paz, de serenidade, de doçura em todos os momentos de nossa vida. A essa mãezinha querida, agradecemos o teu amparo, o teu auxílio e rogamos que possa nos conduzir a Jesus, o nosso mestre amado, o irmão maior, para que possamos nesse momento também agradecer ao mestre por todas as oportunidades oferecidas, que possamos agradecer ao mestre pelo teu amor, pelo teu evangelho, que possamos agradecer ao mestre pelas oportunidades que ainda não conseguimos compreender em sua totalidade. Ao mestre, num abraço de muita gratidão, sentimos assim a tua presença. E é nesse momento também, com muita gratidão, que vamos até Deus, nosso Pai, Criador de nossas vidas, para que possamos também agradecer ao Pai por tudo que temos, que possamos também agradecer ao Pai por tudo que somos, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feito, Pai, tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações, em novas faltas, e livra-nos de todo mal. Hoje, agora e sempre, que assim seja. Bom dia a todos novamente, que a paz de Jesus possa continuar a nos envolver hoje e sempre. Bom, o tema para as nossas reflexões de hoje é aquilo que nós já fizemos, com toda certeza, a oração. Nem que seja aquela oração matinal quando despertamos, abrimos nossos olhos e recordamos que temos mais um dia pela frente. Seja agora nessa oportunidade de juntos aqui nos desligarmos do mundo lá fora para nos concentrarmos com o mundo interno, o nosso mundo interior. Então, o tema de hoje é a oração. E vamos hoje tentar melhor compreender a oração, a sua ação nas nossas vidas e, claro, o seu poder transformador. Mas, afinal, o que seria realmente a oração? O que já podemos compreender é que a oração é uma ligação, como um elo entre o Criador e nós, a sua criatura. Mesmo nos tempos mais remotos, o homem já buscava se ligar de alguma forma com um ser que fosse superior a ele. Muitas vezes chamados de divindades, com rituais, com cânticos, sacrifícios, na busca de benefícios para si, benefícios para sua família e até mesmo para a comunidade em que se encontrava, buscando acalmar tempestades, germinar a melhor semente, a cura de seus animais, familiares, a cura de si mesmo. Os tempos, é claro, eles mudaram, os homens evoluíram
e muitos já conseguem compreender o quanto a oração é uma ferramenta capaz de nos elevar a regiões de tranquilidade, regiões de paz, para que de lá possamos absorver a calma, a força do que precisamos para prosseguir nos combates diários que a nossa caminhada nos convida. A oração é um louvor, é uma súplica, é a gratidão. Depende de nós a utilizarmos em nossas vidas em sua amplitude ou somente na particularidade de um desses aspectos. Entendê-la e servir-se dela com sentimento é a atitude que somente nos trará felicidade. É através da oração que nos ligamos ao plano superior e ficamos mais sensíveis às suas intuições de amparo e de amor. Quantas situações infelizes ou tomadas de decisões poderíamos ter feito de forma mais equilibrada se tivéssemos feito uma oração antes? A alma equilibrada, ela tem mais chances de agir pelo caminho do bem. E o equilíbrio se estabelece com a prática da oração. Já pensaram naquela situação mais de conflito, de angústia, em que a gente precisou respirar antes de falar, que a gente precisou contar até 10 para entender a situação e captar a melhor resolução? Pois é. Nessas tomadas de decisões, nesses momentos de conflito, é na oração que buscamos a resposta e a encontramos. Por isso a gente, sem sombra de dúvidas, podemos dizer: ore e confie. Sobre a prece, Santo Agostinho, ele fala no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, que a prece é o orvalho divino que faz desaparecer o grande calor das paixões. Diz que é filha mais velha da fé, ela nos leva pelo caminho que conduz a Deus. No recolhimento e na solidão, estais com Deus, e para vós não há mistérios, porque eles se desvendam. Apóstolos do pensamento, para vós é a verdadeira vida. Vossa alma se desliga da matéria e se lança nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Os Espíritos, então, eles nos trazem a advertência fraterna que é a importância do pensamento em oração, que devem estar conforme o nosso progresso moral e nossa luta diária para nos tornarmos espíritos melhores. É indispensável que nessa luta mantenhamos o nosso pensamento em prece, para que o auxílio dos céus encontre sintonia com nossas vibrações e possamos assim nos ligar com espíritos bem mais evoluídos que nós, que podem nos intuir e auxiliar na luta diária. Lembram da questão da sintonia? Pensemos que tipo de sintonia estamos tendo com os espíritos. É de lá que vamos ter as indicações, as intuições, o direcionamento para nossas escolhas. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, um capítulo que diz: pedi e obtereis, lá no item 4, Jesus define claramente as qualidades da prece. Ele diz que quando orardes, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoa, visto que a prece ela não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como um publicano,
e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Bom, nessa passagem a gente pode destacar 4 importantes pontos para que nossas orações elas possam ter uma melhor qualidade. Primeiro ponto, não nos coloquemos em evidência, que oremos em secreto. Outro ponto, não é pela quantidade de palavras que seremos ouvidos, e sim pela sinceridade delas. O terceiro ponto, que possamos cultivar um coração puro, porque esse é mais agradável a Deus. E por fim, não menos importante, claro, que possamos orar com humildade. A prece ela não precisa de belas palavras, mas dos mais sublimes sentimentos. Ela necessita de concentração no amor e no bem. Sejamos, pois, espíritos em constante contato com Deus através da oração. Que possamos criar o hábito da oração, para que ele se torne algo natural em nossa caminhada. Estabelecido esses laços de amor, de bondade, nós vamos estar, então, no caminho de luz que Jesus nos ensinou. E é claro que a prece por si só não é capaz de nos conduzir rumo a almas compromissadas com o bem maior. Mas, para atingir esse propósito, faz necessário pensar sempre no bem, trabalhar no bem e, sobretudo, ir lapidando os sentimentos nossos em busca do bem. Ainda assim, a prece é o valioso auxiliar para nós que buscamos um novo padrão de vida espiritual. E para que nossas preces alcancem realmente os seus objetivos, não é necessário nenhum tipo de ritual, de imagem, fórmula ou palavras mesmo específicas, bonitas. Não. Lembremos, o Espiritismo ele nos orienta a simplificar nossa relação com os desencarnados e com Deus, esclarecendo que a prece ela depende muito mais do nosso merecimento, de nossa fé, do que do uso ou não de práticas exteriores. Apesar disto, devemos permanecer atentos ao indispensável respeito a todas as crenças individuais e coletivas. Para tanto, nós precisamos lembrar que, mesmo que rejeitemos ritos e cerimônias, essa rejeição não significa que quem ainda utiliza não mereça ter seus pedidos atendidos de forma alguma. Já compreendemos que a oração ela não evita que passemos por experiências consideradas fundamentais para a nossa evolução espiritual. Mas ainda que tenhamos de superar desafios evolutivos que são inadiáveis, a oração ela pode fortalecer, nos preparando para melhor enfrentar e aproveitar tais provações para o nosso crescimento evolutivo. Definitivamente não existe um lugar ou um momento específico para realizarmos as nossas orações. Cuidado! Não é preciso que estejamos somente na casa espírita ou realizando o culto do Evangelho no lar ou num refúgio para fazer as nossas preces. É fundamental, sim, que busquemos a sintonia com espíritos mais esclarecidos, que nos esforcemos para alcançar estados superiores da alma, comprometidos com o silêncio interior, fortalecidos na fé, na esperança. Assim, podemos estar na rua, num estádio de futebol, transitando na multidão, em nosso local de trabalho. O resultado da prece ela vai depender, claro, principalmente do que existe em nós mesmos. Precisamos lembrar que não basta orar, é fundamental agir.
agir em benefício do outro. E essa ação, ela nos fortalece e trazem para nós simpatias valiosas, que poderão ser importantes nos momentos em que nossas fraquezas se agigantem diante das provações que parecem tão grandes em nossas vidas. E para finalizar, é importante que possamos compreender que nem sempre nos é dado avaliar ou entender como se processam os atendimentos pela prece. Nas ocorrências do cotidiano, não raras vezes, nos revoltamos contra certos fatos que, em geral, acontecem para o nosso próprio benefício. Lá no livro Cartas e Crônicas, psicografado por Chico Xavier, o irmão X ele nos conta a lenda de 3 árvores em um bosque lá na Ásia Menor, que fizeram uma prece a Deus, pedindo destinos gloriosos e bem diferentes para cada uma. A primeira árvore, ela pediu que ela fosse empregada, utilizar do seu tronco no mais alto e soberano da terra. Que ela fosse utilizada para um trono, para um rei. Após ouvir essa súplica, a segunda árvore pediu que fosse utilizada na construção de um carro que transportaria todos os tesouros mais poderosos de um rei. E a terceira árvore, por sua vez, ela também pediu que no momento exato pudesse se transformar em uma torre colocada nos domínios desse rei e que indicasse de uma forma muito imponente o caminho do céu. Após as preces serem formuladas, um mensageiro do céu desceu a mata e disse para as árvores que todas as solicitações seriam recebidas e seriam atendidas por Deus. Muito tempo depois, os lenhadores entraram na floresta e cortaram aquelas 3 árvores. Transformaram elas em apenas troncos, retirando folhas e galhos que não seriam utilizados. Sob o olhar triste das demais plantas, que estavam ali na mata, elas foram arrastadas, sem menor compaixão por aqueles homens. E mesmo com os galhos decepados, mantiveram a crença na promessa do Senhor e se deixaram conduzir com paciência e com muita humildade. Decorrida uma longa viagem, uma aflitiva surpresa tomou conta de cada uma delas. A primeira árvore, aquela que queria ser o trono, caiu sob o poder de um criador de animais e não tardou a ser transformada em um grande coxo para servir de alimento. Aquela segunda árvore, que queria ser transformada numa carruagem, ela foi parar nas mãos de um senhor na praia que construía barcos por encomendas. E a terceira, que queria se tornar uma torre, ela foi colocada em uma cela de malfeitores para ser usada no momento oportuno, jogada num canto. Mesmo separadas e sofrendo os males dos seus destinos, elas continuaram confiantes em Deus. Anos e anos mais tarde, quando as demais plantas já tinham perdido a fé no valor da oração, elas receberam a notícia que as 3 árvores haviam obtido a concessão de todas as suas preces. A primeira árvore, que foi forrada com singelos panos, recebeu Jesus nas mãos de Maria de Nazaré, tornando-se não apenas um coxo, mas o berço do dirigente mais alto, mais importante do mundo. Aquela segunda árvore, trabalhando com os pescadores, ela tornou-se uma barca valente e forte e serviu a Jesus como veículo para transportar sobre as águas os mais belos ensinamentos. E a última, aquela terceira árvore, ela foi rapidamente convertida em uma cruz em Jerusalém e seguiu com o mestre para o monte. Naquele lugar ereta e valiosa, guardara-lhe o coração torturado, mas repleto de amor, num extremo sacrifício, indicando o caminho do reino celestial.
Então, amigos, nunca desanimemos em meio às nossas lutas, que possamos seguir em frente. São nos momentos mais difíceis que encontramos em Deus a nossa força. E lembremos de que a prece é um meio mais eficaz quando se deseja ser útil, especialmente quando nos falta qualquer outro tipo de recurso. Que assim seja. Convido a todos aqui presentes para que possamos juntos finalizar com vibrações, que também são formas de oração, onde vibramos amor e luz por aqueles que mais necessitam. Convido aqueles que se sentirem à vontade que possam fechar os olhos, a serenar novamente os corações, retirar dos corações os melhores e mais sinceros sentimentos para transformá-los em intensas vibrações de amor. Vibremos amor e luz por toda a paz, por todo o bem universal. Vibremos amor e luz por todos aqueles que se encontram nos países em guerra. Vibremos amor e luz por todas as famílias, principalmente aquelas que se sentem angustiadas pela perda de um ente querido. Vibremos amor e luz por todos aqueles que perderam a fé, que perderam a esperança. Que possamos vibrar amor e luz por nossos familiares, por nossos amigos e por aqueles que se dizem nossos inimigos. Possamos vibrar amor e luz por nós mesmos, deixando que vibrações de muito amor, de muita luz, possam ser levadas e direcionadas aonde houver maior necessidade. Vamos dando graças a Deus e que assim seja.